Se você chegou nesse vídeo, provavelmente pesquisou aí quem que é esse tal de Daniel Imamura, ou os algoritmos do YouTube aí te trouxeram até aqui porque você está pesquisando sobre SEO e esse canal fala justamente sobre isso. Então esse vídeo aqui é para contar um pouquinho da minha história, para você entender de onde que eu vim, o que que eu estudei, o que que eu fiz na minha carreira, para entender tanto de SEO e poder passar essa bagagem para você. Então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da minha formação, né? De onde que eu vim, né? O que que eu estudei para chegar ao ponto de saber otimizar sites, colocar eles bem posicionados no Google. Lá em 2003 eu optei por fazer um colégio técnico de informática, tive meus primeiros contatos ali com HTML, JavaScript, informática no geral. Lá para 2005 eu comecei a fazer meus primeiros estágios, só que ainda era na área de suporte, formatar máquina, instalar o Windows, essa coisa que o pessoal da área de TI entende bem que é uma das primeiras funções que você acaba fazendo ali quando você está começando com o seu primeiro estágio. Aí dentro dessa empresa que eu trabalhava como suporte, eu aprendi a desenvolver um pouquinho melhor em C#, .NET, e aí eu comecei a ver que era um universo bacana também que eu poderia ali ingressar. Depois que eu saí dessa empresa, passei por algumas outras, lá em 2009 eu efetivamente entrei para o mundo da programação, encontrei um emprego que era para programador C#, .NET, e eu comecei a desenvolver e-commerces, lojas virtuais e fiquei nessa empresa por 2 anos e meio mais ou menos, só desenvolvendo sites e lojas. E durante essa minha jornada nessa empresa, eu fiz um curso de otimização de sites, que eu já tinha meio que o perfil, segundo o meu chefe na época, que eu já tinha um blog pessoal, ele posicionava bem para alguns termos, tinha fechado até parcerias com grandes sites na internet para eles divulgarem os artigos que eu escrevi e tudo mais. Então o meu blog pessoal estava indo bem, nessa época eu falava só de tecnologia. E eu fui convidado a fazer o meu primeiro curso de SEO e eu nem sabia o que era. Aí no curso eu fui entender efetivamente o que era otimização de sites e como que eu poderia aplicar na minha programação, no meu desenvolvimento de sites, todas essas técnicas para deixar o site bem posicionado nos resultados de pesquisa. Eu me lembro bem que quando eu voltei do curso, nossa, eu estava fissurado, eu queria implementar essas técnicas de SEO, porque eu confesso que eu não era um dos melhores programadores, não gostava tanto assim de programação, e quando eu vi SEO eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da vida, isso é da hora, isso é o que eu achei bacana de fazer, trabalhar com um algoritmo juntamente com a programação e fazer ali um site ficar bem posicionado. Essa era a minha visão de SEO na época. Então quando eu voltei para a agência onde eu era programador, comecei a dar meus pitacos ali em vários projetos e foi bem na época que o Google Panda chegou. Se você ainda não sabe o que é o Google Panda, é um update do Google referente a conteúdo. E devido aos ajustes que a gente veio fazendo, os sites começaram a performar muito bem, porque eu tinha entendido no curso o que era o Panda, que ele estava chegando, como que ele trabalhava ali no algoritmo do Google, e eu comecei a ter muitos resultados, o que reforçou que era aquilo que eu queria fazer, porque eu tinha realmente entendido e gostado. E aí eu comecei a investir cada vez mais a minha energia, os meus estudos em SEO e não tanto mais na parte de programação. E foi aí que eu dei uma guinada na minha carreira. Em 2011, eu participei de um processo seletivo da empresa Level Up Games, que é uma multinacional de games online, justamente para trabalhar com SEO. Então eu troquei o meu trabalho de programador / analista de SEO e fui lá ser SEO em tempo integral. E eu achei o máximo poder trabalhar com sites que recebiam milhões de acessos por mês, de jogos super famosos, conhecidos como Ragnarok, que é o jogo que todo mundo conhece, por mais que não tenha jogado, já ouviu falar esse nome aí do Ragnarok, e era justamente desse e de diversos outros sites que eu cuidava e fazia a otimização. E ali foi quando eu senti assim, o primeiro impacto, que eu tinha uma base já de SEO,
estava me desenvolvendo, mas quando eu cheguei num cenário de sites bem grandes, com muitos acessos, muitas palavras para trabalhar, eu percebi que eu ainda não tinha um método claro de trabalho, mas eu me mantive forte ali estudando, buscando palavras super concorridas, tendo resultados e cada vez mais, de novo, reforçando que era aquilo que eu queria acordar todos os dias para fazer e ir lá. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe super competente que implementava tudo aquilo que eu pedia no site. A gente resolveu várias buchas lá de tecnologia também, sentava muito com o time de programação e nessa época ainda se tinha uma dúvida se o profissional de SEO ele deveria ficar dentro do departamento de TI ou dentro do departamento de marketing. Por um pouquinho, uma prova que eu não fui tão bem de programação, eu não fiquei dentro do departamento de TI, eu acabei ficando dentro do departamento de marketing. Isso foi excelente para que eu pudesse entender toda a parte de criação visual, o conteúdo, poder informar como que deveria ser criado aquele site, o peso das imagens, o conteúdo que deveria ter, a seleção das palavras-chave. Então foi muito enriquecedor entrar naquele departamento de marketing e participar dessa parte do processo da criação desses novos sites, da melhoria, da criação dos novos conteúdos. Aí, desde que eu tinha feito o curso lá de SEO, eu tinha colocado na cabeça que eu queria trabalhar na empresa que tinha ministrado o curso e queria ser professor daquele mesmo curso que mudou a minha cabeça. Então, eu coloquei de meta que em 5 anos eu iria trabalhar lá naquela agência. Só que, para minha sorte, assim, né, vamos dizer, em 2012, aí, ou seja, nem um ano depois de que eu tinha entrado na Level Up, surgiu uma vaga de analista de SEO nessa agência que tinha ministrado o curso. E era uma das agências mais conhecidas de SEO da época lá. E eu falei, pô, beleza, vou arriscar, vou mandar meu currículo, a mão até tremeu para mandar o currículo lá, porque na minha cabeça, se eu não passar na entrevista na primeira vez, já era, perdeu a oportunidade, nunca mais você vai ser chamado ali para uma próxima entrevista. Mas estava confiante que era o meu momento, mandei o meu currículo e eu passei. E isso fazia o quê? 2 anos que eu tinha feito o curso, né? Primeira vez que eu tive o contato com SEO, e eu entrei na agência que era referência no mercado e comecei a trabalhar com grandes projetos como Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e diversas outras grandes marcas ficaram sobre a minha responsabilidade. Eu achei o máximo, porque eu não posso abrir os números, óbvio, mas são milhões de acessos, milhões de reais em vendas. É muito legal trabalhar com sites desse porte e eu vi a responsabilidade caindo na minha mão. Eu tive que começar a organizar o meu processo mais ainda, que eu já vinha organizando desde a Level Up. Eu vinha organizando para que eu pudesse fazer ações que com poucas mudanças técnicas, porque afinal a gente está falando de sites gigantes que tem um time de TI enorme para poder dar manutenção, então não é pedir para ficar mudando qualquer coisa que vai ser atendido de imediato, precisa ser planejado, organizado, colocado no cronograma. Então, através das melhores técnicas que requeressem o menor esforço possível dentro ali da tecnologia do site, para gerar resultados. E aí eu comecei a entender cada vez mais como que eu poderia organizar as minhas atividades, as minhas análises, para que então eu pudesse ali colocar em prática e gerar resultados rapidamente. E era legal que quando você via mexendo alguns porcentos, vamos dizer assim, de acessos, também as vendas aumentavam, era muito legal. E logo, alguns meses depois que eu entrei na agência, eu sempre acompanhava os cursos, ainda como só, vamos dizer, um time de suporte. Lá no fundo da sala eu ficava vendo todas as aulas que os professores ministravam para relembrar tudo aquilo que eu tinha visto e aprender como dar aulas de SEO, como dar um curso de SEO. E 3 meses depois que eu entrei na agência, eu tive a oportunidade de ministrar primeiramente um curso online, assim, olhando para a câmera, mas era ao vivo. Era muito engraçado ficar dando aula para uma câmera ao vivo e as pessoas mandando pergunta e tal. Um método bem diferente, né? Tipo um webinar, só que de 2 dias. Foi muito legal a experiência e aí o time sentiu a confiança que eu poderia dar o curso ao vivo, presencial. E foram praticamente 2 anos ali ministrando cursos para várias turmas. Acho que foram mais de 1000 alunos treinados por mim.
o principal módulo que eu dava era a parte de on-page, que graças à minha formação em programação era muito mais fácil de eu explicar HTML, as tags, otimização e tudo mais, embora de tantas vezes que eu ouvi ali as aulas sendo ministradas, eu poderia dar qualquer módulo que estava na minha cabeça, eu tinha absorvido 100% do conteúdo e eu vivia isso mexendo nos projetos lá do Ponto Frio, Cas Bahia, Extra. Era muito bacana ter essa oportunidade de ter o contato com os alunos, porque cada dúvida que vinha, uma pergunta diferente, você fala, nossa, deixa eu processar isso aqui muito rápido para poder dar a resposta. E era bacana porque você se via desafiado todos os dias ali nas aulas, né, para poder dar a melhor resposta para o aluno. E você começar a entender que diferentes sites se comportam de formas diferentes. E aí, cada vez que eu dava uma aula, eu me via mais preparado ainda, né, e também queria buscar cada vez mais conhecimento para nunca deixar os meus alunos sem a resposta. E isso fez eu subir mais uns 5, 6 degraus ali na minha carreira, porque isso me trouxe muita bagagem, muita confiança para poder falar que, cara, faz isso aqui que vai dar certo aí no seu site, vai melhorar o seu posicionamento, vai aumentar as suas vendas. E como nessa agência que eu estava trabalhando, eu cuidava dos maiores projetos da agência e dava o curso, no meu horário ali de trabalho, né, no meu expediente, eu não podia pegar tantos sites assim, porque era uma responsabilidade muito grande e eu era praticamente um analista exclusivo dos grandes projetos. Então eu peguei e comecei a buscar freelancers no mercado. Comecei a receber algumas propostas através do meu site, que já nessa época eu só falava de SEO, já não falava mais de tecnologia. E comecei a pegar alguns jobs para fazer de forma freelancer, por quê? Cada vez que eu pegava um nicho diferente, um mercado diferente, novas palavras, novos tamanhos de sites, sites mais novos, sites com um tempo médio de vida, era muito bacana conseguir comparar a efetividade das estratégias que eu aplicava no site pequeno e o do site grande. E isso pôde me abrir a cabeça para entender que as estratégias de SEO, elas usam as mesmas técnicas, porém em estágios diferentes, em momentos diferentes, e isso fez com que eu me tornasse um analista ainda mais eficiente e pudesse ir colocando essa metodologia em prática. Conforme eu ia entendendo, eu ia montando o meu plano de ação de forma bem específica para cada site, porque eu conseguia entender cada vez mais como aplicar as técnicas no momento certo. E aí, dentre esses sites que eu peguei para fazer freelancer, eu fui convidado para fazer ali o freelancer para uma startup de imóveis. Mal sabia eu que essa startup de imóveis novamente ia mudar os rumos ali da minha carreira. Porque eu comecei a trazer tanto resultado, a agregar tanto para o time, que eu fui convidado para ser sócio. E aí eu tive que tomar uma dura decisão. Eu tive que abrir mão daquela minha meta de trabalhar na principal agência de SEO do mercado, ser professor daquele curso, e eu fui arriscar ali para ser empreendedor nessa startup de imóveis. O ano era 2014 já, e por diversos fatores, mercado, bolha, time, gestão, a startup não deu certo. No final de 2014 ela foi fechada. Porém, durante esse ano, nossa, eu aprendi muito sobre negócio. Por quê? Quando eu trabalhava ali dentro da agência de SEO, meu foco era Google, visita, vamos aumentar a visita, melhorar o posicionamento. E por ser sites grandes, normalmente isso já refletia diretamente nas vendas e a gente não tinha que se preocupar tanto com a parte de, por exemplo, o processo de compra, o funil ali como um todo. Por quê? Por ser site grande, já tinha um time que ficava 100% dedicado a analisar essas taxas de conversão que não cabia ao time de SEO. Porém, quando eu fui trabalhar na startup, eu entrei como o diretor de marketing e eu tive que começar a trabalhar também esses pontos, entender por que as pessoas estavam ou não convertendo no site, o que a gente poderia fazer para melhorar essa conversão, além de a gente conseguir o posicionamento, as visitas orgânicas, que era muito mais barato, né, o orgânico comparado ao pago. A startup estava indo bem, a gente conseguiu investidores,
foi muito legal viver e respirar esse universo das startups, porém lá no final de 2014, mais especificamente lá para outubro, a startup já estava fechando as portas e eu precisei tomar uma decisão, que era o que eu vou fazer agora que a startup fechou. Foi aí que então em outubro de 2014, eu e um outro sócio da startup, a gente resolveu abrir a minha agência, que é a consultoria digital. Hoje a gente é uma agência de marketing digital completa, a gente fornece todos os serviços, SEO, links patrocinados, inbound marketing, enfim, criação de sites, tudo. Só que no começo não era uma agência full, né? A gente não oferecia todos os serviços digitais. A gente era específico em SEO e a gente fazia parte de programação também, que era a responsabilidade do meu sócio. E a gente começou assim, pegando os primeiros clientes e a empresa já começou com os meus freelancers, né? Foram os primeiros clientes ali da agência, junto com os freelancers que esse sócio também tinha. E a gente começou ali, devagarzinho, 2 pessoas, e hoje a gente já passa de um time de 30 pessoas. É bem legal ver a evolução que de 2014, de quando a gente abriu, para agora 2020, que é a data que eu estou gravando, o time cresceu bastante, quantidade de clientes, maturidade. Só que no começo, né, que é seguindo o rumo da história, eu fazia praticamente tudo, de tudo um pouco, né? Ajudava a vender, ajudava na gestão dos projetos, a comunicação com o cliente. Eu que fazia todas as análises de SEO dos clientes, aplicando o método que eu tinha desenvolvido ali, né? Começado a desenvolver quando estava na Level Up, passando pela agência, depois pela startup. E aquele modelinho funcionava muito bem para mim. Só que tinha um problema, que esse modelo só estava na minha cabeça. Eu nunca tinha parado para documentar o processo. E conforme a nossa agência foi crescendo, foram chegando os primeiros funcionários, programadores, analistas, eu tive que começar a me distanciar um pouco ali da operação, porque eu tinha que fazer a gestão do time, organizar as tarefas, fazer reuniões com os clientes. E eu percebi que quando eu tirei a mão de todos os projetos, por mais que eu ainda tentasse revisar e tudo mais, a gente começava a patinar, a perder eficiência. E conforme a gente perdia eficiência, os clientes iam saindo da agência. Isso é péssimo para o modelo de recorrência, você perder clientes. A ideia é que você traga o cliente e que ele fique o máximo de tempo possível. E foi aí que eu comecei, então, a documentar um processo para que o meu time pudesse fazer as análises de SEO, todo o planejamento e tudo mais, da forma que eu fazia e dava certo. E depois que a gente começou a adotar esse manual, esse processo que eu tinha criado, os meus analistas conseguiam performar tão bem quanto eu. E eu fiquei muito feliz de ver que isso era replicável e eu poderia contratar quantos analistas eu quisesse, desde que eles seguissem ali o meu processo, eles iam conseguir gerar resultados tão bem quanto eu. E isso fez com que a taxa de clientes saindo reduzisse bastante, a gente conseguiu crescer muito. A quantidade de clientes que a gente tinha na época para agora já deve estar 10 vezes maior. Então, é muito gratificante ver que, graças a um processo bem estruturado, a gente conseguiu fazer com que os clientes entrassem, tivessem resultado e ficassem com a gente. Hoje a gente tem clientes que estão desde 2014, 2015 com a gente, praticamente 5 anos trabalhando com a consultoria digital e o site crescendo mês após mês, aumentando os resultados graças às técnicas de SEO que eu aprendi lá em 2010 e vim aprimorando, criando todo esse processo para ser mais eficiente na geração de resultados. Certo? Aí, chegando agora 2020, o que eu faço, né? Eu ainda continuo ali, sempre estudando muito SEO, porque eu sou professor de SEO e de outras matérias de marketing digital numa escola dedicada ao marketing digital aqui de São Paulo, que fica aqui na Vila Olímpia, que se chama Digital House. Eu dou a matéria de SEO e diversas outras, então eu preciso continuar me atualizando. Eu participo também das reuniões com os nossos clientes aqui da agência, ajudo os analistas quando eles têm dificuldades ali em fazer um planejamento, gerar mais resultados para os clientes.
Então, eu respiro SEO desde 2010, praticamente. Então, são 10 anos, nossa, 10 anos, é muito tempo. Só pensando em SEO e expandindo cada vez mais os meus conhecimentos. E esse canal aqui que você tá é justamente para compartilhar ainda mais os meus conhecimentos de SEO. Esse aqui é um primeiro vídeo base, porque eu acredito que muitos que vão passar aqui pelo canal não fazem ideia de quem eu sou. Eu sou conhecido na panelinha ali do pessoal de SEO, mas para o mundo em geral eu não sou tão conhecido assim, então merecia ter a gravação desse vídeo aqui contando a minha história. Se você quiser aprender muito sobre SEO, os próximos vídeos aqui do canal vão ser super práticos. Eu vou colocar a tela, você não vai ficar vendo a minha cara assim grandona na tela, eu vou colocar a tela do computador aí em destaque. A gente vai fazer juntos as análises de SEO. Eu vou te explicar as principais técnicas, vou responder dúvidas que você puder me mandar, deixando aqui abaixo nos comentários. E vai ser um canal totalmente prático. A ideia não é ficar mandando teoria, a ideia é mostrar como que eu e o meu time de SEO a gente faz no dia a dia para gerar os resultados para os nossos clientes. E até para você ter um pouco de noção, vou colocar um print aí na tela agora, para que você possa ver o que é um resultado eficiente de um projeto de SEO. Esse aí é um dos primeiros clientes que eu comentei que veio lá como sendo um freelancer e se tornou um dos primeiros clientes que a gente trabalhou aqui na agência e trabalha até hoje. E você pode ver que o site saiu de 4.000, 5.000 visitas orgânicas por mês e já ultrapassou a casa dos 200.000, 250.000 acessos orgânicos mensais. E a gente continua trabalhando com esse site até hoje, fazendo outros serviços de marketing também, e é muito legal ver essa evolução. E é esse tipo de resultado que eu vou te mostrar como conseguir aqui no canal. Vai ser um canal técnico, sim, eu vou falar tudo que você precisa saber. Eu vou dar as melhores aulas que eu puder, da mesma forma que eu dou lá na Digital House, dava no curso, eu vou passar para você. Se você também quiser saber mais sobre cursos grátis ou pagos que eu tenho, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você poder conhecer outros materiais que eu já tenho gravado, já estão disponíveis aí para você poder estudar um pouquinho mais. Mas eu te convido a se inscrever aqui no canal, que você vai ver que vai ter muito conteúdo prático para você aprender técnicas de on-page, criação de conteúdo, link building, planejamento, mensuração, resultados, como montar um relatório mais eficiente, como vender SEO. Se você tem interesse de vender SEO, também vou explicar como que eu faço aqui a parte de vendas. Também vou avisar aqui no canal de treinamentos que a gente vai ministrar durante o ano de 2020. Você vai poder participar presencialmente aqui em São Paulo. Também vão ter lives, enfim, vai ter muita coisa que você vai poder acompanhar. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E se você tiver qualquer dúvida de SEO, deixa aqui abaixo que eu pessoalmente acompanho todos os comentários que colocam nos canais aí que eu tenho aqui no YouTube para poder gerar conteúdo de qualidade, de valor para você. Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo de quem que é o Daniel Imamura. Espero que você tenha sentido confiança para poder continuar vendo os próximos vídeos aqui do canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!